Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra. Se você chegou a este vídeo agora, eu sou professor há mais de 25 anos no Brasil, trabalho com as disciplinas de língua portuguesa e redação. Eu sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta edição se encontra na 8ª edição e que você pode encontrar nas principais livrarias físicas ou virtuais, né? Livrarias online do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o nosso curso de gramática da nossa língua portuguesa, este curso que é todo baseado na minha gramática, naquilo que eu escrevi, portanto, tudo que você vir aqui é de inteira responsabilidade minha, tá? Então vejam só, nós estamos aqui numa aula de concordância. Eu estou dividindo o assunto de concordância em vários vídeos para você acompanhar, tentando trazer um conteúdo legal, bacana, interessante para você. Então, se você chegou aqui, eu peço que você curta aqui o nosso canal, indique o nosso canal para os seus amigos, né? Assista aos demais vídeos aos poucos para que você vá adquirindo um bom conhecimento e um bom domínio das normas gramaticais. Então, assim, nós estamos conversando sobre concordância verbal. Na aula de hoje eu vou continuar trabalhando, né, com algumas regras relativas ao sujeito simples, né? Já estamos trabalhando há várias aulas com isso. Nós estamos fazendo uma sequência de aulas e no último vídeo anterior a esse, se você não viu, veja, eu trabalhei várias regras e a última regra trabalhada foi justamente a regra de concordância com os chamados pronomes de tratamento. Então, no vídeo de hoje, vamos conversar, batendo um papo exatamente a respeito, observe aí, de uma expressãozinha que aparece em algumas situações da nossa língua portuguesa, né, de comunicação, que é a expressão um dos que. Prof, como é que eu devo me comportar com a expressão um dos que? Uma expressão bastante interessante e quando ela é o sujeito, quando ela faz parte, né, ela compõe o sujeito, né, o que é que acontece? O verbo poderá concordar na maioria dos casos. Veja que eu disse aqui o que? Na maioria dos casos, tanto você pode fazer singular, né, quanto você vai poder fazer o plural, ok? Então vamos começar devagarzinho para entender a razão, ok? Primeiramente, vejam que quando eu digo um dos que, a ideia que eu tenho nesse um dos que é exatamente esta aqui, ó. Observem, daqueles que. Este que aqui sendo o nosso pronome relativo, tá? O nosso pronome relativo. Prof, qual é a razão de nós termos nesta regra a possibilidade tanto do singular quanto do plural? É justamente a possibilidade, veja, uma das justificativas é o fato de que este que pode tanto retomar o um, que está aqui atrás, a unidade, quanto este que pode retomar o demonstrativo aqueles que se encontram no plural. Preste atenção que eu não falei daqueles, tá? Eu falei aqueles. Por quê, professor? O senhor está reiterando e reforçando isso. Porque o pronome relativo, quando ele se aplica a um referente que se encontra preposicionado, não se esqueça disso, o pronome relativo retoma tão somente a parte substantiva do termo. Ele não retoma a preposição. Por isso que quando quando eu aplico o pronome relativo para o referente daqueles, ele não retoma o de, ele retoma apenas a parte substantiva, no caso o pronome substantivo demonstrativo aqueles, ok? Então volta lá comigo. Então esta é uma das razões, tá? Porque o professor há um gramático famoso, muito famoso, né, que é o professor Leite de Vasconcelos, em seus serões gramaticais, que ele dá uma outra justificativa para a estrutura de singular. Mas vamos entrar aqui em alguns exemplos. Vamos lá. Ele foi um dos alunos que... então vejam que eu posso dizer que ele foi um daqueles que mais se destacou. Então eu estou exatamente fazendo esta concordância aqui, né? Este que retomando um, logo esse que vai funcionar como elemento central do sujeito, logo o verbo no singular. Ou eu vou dizer que ele é um daqueles que, um daqueles que mais se destacaram. E quando eu puxo esse aqui, este que está aplicado exatamente para o que, professor? Esse elemento aqui,
alunos, que se encontra no plural. Então, a opção, neste caso aqui, para a concordância do singular ou a concordância do plural, está no seu desejo de ressaltar a unidade ou ressaltar o coletivo. Tanto faz. Professor Leite de Vasconcelos, tá? Em seus serões gramaticais, ele diz que o fato de eu optar pelo singular se dá por uma questão de elipse. É como se eu dissesse, ele foi um daqueles que mais se destacou dentre os que se destacaram. Olha que interessante. Ele diz que isso é um tipo de concordância semiótica, vai na ideia, né, vai na percepção, e ele dá essa justificativa quando se aplica o verbo no singular, ok? Então vamos lá, continuando. Letra B de bola, mais um exemplo aqui pra gente, tá? Eu digo lá no exemplo, certamente a ex-secretária será uma das pessoas que... Então veja, é uma das pessoas que se arrependerá ou se arrependerão dos erros cometidos. O Volga é um dos rios de Portugal que... ele é um que entra... ou ele é né? Observe que ele vai buscar lá atrás, né? Esse aqui, essa unidade, tá? Um que entra, ou ele é um dos rios, daqueles rios, dos rios que entram no mar. Ok? Então, em geral, com essa expressãozinha, um dos que você é livre para fazer esse tipo fique livre para fazer o tipo de concordância que julgar mais conveniente, com um cuidado. Veja que eu disse aqui em cima, na maioria dos casos. Por quê? Porque há situações, preste atenção, né? Eu coloco isso no meu livro, tá? Há casos, entretanto, que só o singular ou só o plural é possível. Geralmente isso se dá em face da exclusão ou da inclusão perceptível no contexto do período. Veja, eu trouxe dois exemplos aqui interessantes. Veja, eu digo, foi um dos filhos do senhor João que me telefonou hoje pela manhã. Veja que a ação aqui, quando eu analiso o verbo telefonar e eu analiso a estrutura anteposta, veja, ele foi um dos que, ou seja, eu não tenho como dizer um dos que me telefonaram, né? Um dos que me telefonaram, a não ser que o contexto autorize. Parece-me que a ideia muito mais lógica aqui é de ressaltar a unidade. A mesma coisa aqui, ó, é uma das tragédias de Racine que se apresentará no teatro hoje. Veja, eu não vou apresentar todas. Veja, ela é uma das que, né? Veja, este que está puxando esse aqui, ou seja, ressalto a unidade, daí a obrigatoriedade de o verbo ser flexionado no singular, ok? Então, assim, a minha dica é, diante da expressão dos que, não fique tão noiado em ficar tão preocupado. Claro, analise a situação, mas em 99,9% dos casos você poderá trabalhar tanto com o verbo no singular quanto com o verbo no plural, ok? Vamos embora, vamos continuar aqui para mais uma regrinha aqui interessante na parte de concordância verbal. Vamos lá. Próxima regra. Gente, essa regra é muito legal e muito interessante, tá? Quando o sujeito é um pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido no plural. Aí eu tenho lá quais, quantos, alguns e tal, seguido das expressões de nós ou de vós. O verbo poderá concordar tanto com o pronome interrogativo indefinido ou demonstrativo, tá? Quanto com os pronomes nós ou vós. Vamos lá comigo aqui nesse slide em branco. Eu gosto, como vocês já sabem, de diagramar a regra, ok? Então vamos fazer aqui uma espécie de esqueminha para essa regra, para vocês entenderem um detalhe. Então, o que é que eu vou ter? Vou exemplificar aqui, por exemplo, eu tenho quais, ou quantos, né? Ou quantos, ou eu vou dizer aqui, ó, alguns, né? Ou eu falo assim, muitos de nós. Ou se eu posso falar muito, eu vou falar, posso falar também poucos. Tá bom, parou aqui, né? Veja, é muito comum quando eu utilizo esse tipo de pronome, tá? Que eu use um elemento de especificação adiante. Geralmente pode ser o de nós, tá? Mais raramente vai ser o de vós, nós praticamente não usamos vós hoje no Brasil, tá? Mas pode ser assim também, ó, de mais nome no plural, ok?
E aqui adiante estará o meu verbo. Professor, como é que eu vou ou devo efetuar esta concordância aqui? Ora, use a lógica, né? Use um pouco de lógica. Se você usar um pouco de lógica, você vai perceber um detalhe interessante. Qual, professor? Veja, observe que aqui eu tenho um pronome que se encontra no plural. Veja, tudo isso aqui é plural. Nós é o quê, professor? Nós é um pronome de plural. Vós é um nome de plural. Desculpe, um pronome de plural. E aqui eu tenho um nome que se encontra no plural. Ora, use a lógica. Você acha que eu vou com este verbo para onde? É claro que eu vou para o plural. E nesta situação, a língua vai dar a você a liberdade para dizer, ó, bicho, faz o seguinte, ó, querida, faz o seguinte, pode concordar aqui com esse pronome. Se você o fizer, você o fará na terceira pessoa do plural. Mas você também pode vir com este nome aqui, ó, que é também da terceira pessoa do plural. Ah, mas professor, e se apareceu nós? Não tem problema, meu filho, tudo é plural. Ó. Vai para aqui com ele, vai ser feliz aqui com o pronome na primeira pessoa do plural. Prof, e se for vós, filhão, vai com vós também, que você não vai errar na segunda pessoa do plural. Então isso aqui é aquele caso, que se você errar aqui, você acerta, né? Porque não é possível. Eu tenho aí, a língua te dá várias opções. Né? Várias opções. Por quê? Porque tudo ali é plural. Então não há razão para você errar esse tipo de concordância. Não há razão. Só tem um detalhe. Professor, se você perguntasse pela experiência, esse tipo de regra esse tipo de regra é cobrado nas provas, nos concursos, nos vestibulares? Raramente. Por quê, professor? Porque tem muita graça. Não é o que o cara pode perguntar, é se pode variar a concordância e tal. O que vai ter graça é a regra que é decorrente desta que está aí, sobre a qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Então vamos dar uma olhadinha lá comigo, tá? Nos exemplos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos comigo. Vejam só. Então, voltando aqui, ó. Certamente muitos de vós, observem, eu tenho duas opções para efetuar a minha concordância, né, professor? Ah, maravilha, prof. Como é que eu posso fazer? Deixa eu só aqui selecionar aqui a minha coisinha, pronto. Eu vou dizer que muitos de vós, veja, muitos, eu estou no muitos proporão, ou eu vou dizer que muitos de vós proporeis mudanças para a nossa administração. Eles perceberam que quaisquer de nós comprávamos, ó, oi, vai aqui no nós, ou compravam, vai no quaisquer que está aqui atrás. Você é livre. Preste atenção agora. Porque, olha, quando eu estou com esta regra, eu faço desta forma. Mas preste atenção. Olha uma observação muito importante, talvez a mais importante da regra, eu já disse a vocês. Qual é, prof? Veja, se o pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido estiver no singular, o verbo obrigatoriamente ficará, observe, o verbo ficará no singular. Vamos de novo aqui, né? Não tem pressa, você pode inclusive acelerar o vídeo aí aqui no YouTube. Diagramação. Vamos diagramar novamente aqui para vocês verem. Então, qual vai ser a diferença? Agora vai ser assim, ó. Qual, vai ser quem, vai ser algum, né? Vai ser... Eles adoram isso aqui, ó. Cada um. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, cada um. Vamos ver isso aqui, prof. Aí veja, mesma coisa vai acontecer aqui, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter um de nós, eu vou ter um de vós, ou eu vou ter um de, como eu disse anteriormente, mais um nome no plural, mais o meu verbo que estará aqui adiante. Prof, como é que eu devo me comportar com este tipo de construção? Agora, querido, acabou a brincadeira, ó. Acabou. Como este carinha daqui, ele se encontra no singular e na terceira pessoa, ok? Acabou. Eu não tenho nenhuma possibilidade de concordância com esses pronomes e o verbo obrigatoriamente vai fazer isto aqui, concordando, né, com o pronome na terceira pessoa do singular. Você entendeu? Então preste atenção aqui nos exemplos. Observem os exemplos aqui, ó. Quem de nós, tá? Quem de nós
veja, na mesma situação não agiria. Veja, eu não venho para cá, eu vou puxar para concordar lá, ó, aqui, ó. Qual de vós acabou? Eu não venho para aqui, ó. Eu vou puxar lá, ó, aqui, ó, no qual. E olhem esta estrutura, eu queria que vocês a observassem com muito cuidado. Veja, cada um daqueles que chegaram, veja, olha o veneno aqui, ó o veneno, ó o veneno, ó o veneno. Coloquei aqui uma oração adjetiva. Este que está retomando o os que está aqui dentro, né? Então, esse que você está vendo aqui, ó, é o aqueles, tá? É o aqueles. Então, como é que eu leio isso? Eu vou ler assim, ó. Cada um daqueles, aí eu vou ler aqueles chegaram. Este que você está vendo aqui, ó, a gente viu isso no vídeo quando eu falei sobre função sintática, inclusive do pronome relativo, que este que é o sujeito. Para quem? Para o verbo chegar. Ok? Agora veja o veneno aqui na frente, ó. Olha a maldade. Olha a maldade. Vou até destacar para você aqui amarelinho, ó. A maldade é isso aqui, ó. Por quê? Porque eu aproximo um verbo que está flexionado no plural com um verbo no singular. O que é que eu quero quando eu faço isso? Eu quero que você promova um erro, né, na concordância chamada de contaminação sintática. Eu estou doidinho, eu banca, né? Eu um concurso, eu um examinador, fico louco para que você contamine. Ou seja, como eu tenho um plural de um verbo muito próximo ao verbo que está à frente, né? A tendência é de o cérebro tentar enxergar ali um erro, quando na verdade, o que é que eu tenho aqui? Nesta situação aqui, né, nós temos o sujeito do verbo dever aqui, quem é? O cada um, que exige o quê? Exige terceira pessoa do singular, portanto a estrutura está totalmente, absolutamente correta. Então, muito cuidado quando vocês forem trabalhar com esta regrinha daqui, tá? Volta a cuidar. Qual, alguém, algum, qualquer, cada um. Cuidado, eles usam muito essa estratégia. Colocam um elemento de plural à frente, o verbo vai estar lá embaixo, tá aqui, distante. Eu vou distanciar esse verbo do pronome e o que acontece? Vou colocar esse verbo no plural, quando na verdade a concordância exige o singular. Preste atenção nisso, tá bom? Vamos lá, continuando comigo. Opa, olha que interessante. O sujeito é o pronome relativo que. Preste atenção, né? Aí eu já falei aqui o verbo, o que concorda com o seu antecedente. Preste atenção que se você tiver dúvidas a respeito de o que aparecer como sujeito, eu sugiro que você assista ao vídeo aqui que eu postei sobre funções, orações adjetivas e funções sintáticas dos pronomes relativos. Assista esse vídeo, você não vai ter mais problema com essa história de enxergar a função sintática do pronome relativo, ok? Outra coisa, veja que quando eu digo, né, que o verbo concorda com o antecedente, isso é uma forma, né, que eu escrevi, os gramáticos fazem isso para facilitar o seu entendimento. Porque, na verdade, o verbo concorda com o pronome relativo, que é o sujeito dele. Vai ser o sujeito, no caso que eu estou tratando. Eu não estou dizendo que o que só exerce função de sujeito, tá? Pelo amor de Deus. Assistam lá ao outro vídeo que vocês vão ver que os pronomes relativos, ou pelo menos o que, pode aparecer exercendo a maioria das funções sintáticas. O que eu estou dizendo é que nesta regra aqui, o que, e é muito comum ele aparecer como sujeito. E aí, neste caso, o verbo concorda com o que vai ter o seu referente. Agora, para facilitar a sua percepção, o que é que eu digo? Eu digo que o verbo concorda com o antecedente do relativo. Qual o problema? O problema é você perceber quem é este antecedente. Então, vamos lá comigo. Ok? Então, vamos embora para cada um analisar aqui comigo. O que é que eu tenho aqui em relação a este que? Vamos lá. Então, de repente apareceram muitos companheiros, vejam que ficou fácil, que, companheiros que espaço apoiaram, veja que o que aqui, ó, está retomando aqui companheiros, né? Portanto, este que aqui retomou o plural, retomou aquele, lembra do que eu falei? Pronome relativo retoma número, retoma gênero, né? Retoma pessoa, mas não retoma função sintática. Está lá no nosso vídeo, vai assistir. Então, ó, quem é este que, professor? Sujeito. Sujeito, né, da oração adjetiva que ele introduz. Portanto, o verbo apoiar vai concordar com quem? Com o pronome relativo. O que é que eu faço para facilitar a sua vida? Olhe para trás. Olhe quem é o antecedente do relativo e concorde com ele. Se você olhar para aqui para trás, você não teria como errar, né? Dizer companheiros apoiaram, ok? Mas não se esqueça, não fale
tá? Que companheiros aqui é o sujeito do apoiar. Não é. O sujeito do apoiar é o pronome relativo que está aqui, ok? Ó, tu, olha, tu que tens, observe, ó, o que é que eu tenho? Ó, puxei aqui o vocativo, retomei, como é que eu tenho aqui, professor? Tu tens de humano e gesto, e gesto e o peito, ok? Então, esse carinha daqui, ó, é justamente o sujeito do verbo ter aqui. Vejam isso aqui da letra C, que é uma construção muito comum. Muito comum. Os que chegaram agora devem preencher a ficha de inscrição. Veja, ó, esse que está aqui, ó, retomando o demonstrativo reduzido. Esse os aqui é o aqueles reduzido, ok? É o aqueles, tá? Então, ó, como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou dizer esse que retomou os, que é aqueles. Então, aqui dentro do que tem aqueles. Aqueles chegaram agora. Portanto, este que é justamente o que? O sujeito do verbo chegar. Beleza? Prof, então, o pronome relativo funciona dessa maneira, retomando. Exato, mas eu não estou satisfeito. Venha comigo para outros exemplos aqui. Vejam só. Eu começo a trazer para você um dilema. Veja que em algumas situações o pronome relativo terá como antecedente, ou vai aparecer atrás do pronome relativo mais de um substantivo. Observe, ó, neste caso aqui, apareceu Paulo e apareceu casas. Professor, eu vou retomar quem numa situação dessas? Não se esqueça, quando existe mais de um substantivo anteposto ao pronome relativo, ele pode retomar qualquer um deles. Presta atenção. Desde que a lógica da oração adjetiva o permita. Desde que esta lógica, prof, eu vou encontrar onde? No verbo. Olhe para o verbo da oração adjetiva e você perceberá. Então, qualquer substantivo pode retomar. Pode, mas fique atento à lógica. Por exemplo, vamos ver aqui no exemplo que eu trouxe aqui, ó. Veja, no exemplo que eu trouxe, veja, as casas de Paulo que foram atingidas pelo furacão, veja que, obviamente, quando eu leio aqui, inclusive pela flexão de número aqui, né, pelo plural que eu coloquei aqui, fica mais claro e evidente que este que está retomando quem? Está retomando casas. Agora veja a mesma estrutura. As casas de Paulo, mais uma vez, dois substantivos antepostos, né? Dois substantivos antepostos, mas veja a lógica agora. Que está hospitalizado, óbvio que este que agora passou a retomar quem? É Paulo. Né? Então o que aqui é o sujeito, né? Veja a flexão de plural aqui concordando com este que é o sujeito e está retomando casas. Neste caso aqui na letra E, né, o E, este que retoma Paulo, obviamente que ele passa a ser o sujeito, né? Esse que aqui é o meu sujeito, o sujeito daqui da oração adjetiva, ok? Portanto, né, passei a retomá-lo aqui, singular do Paulo, singular para o verbo. Vejam agora na letra F aqui. Vejam que caso interessante. O preço das ações. Aí vejam que coisa interessante. Prof, que se negociou ou se negociaram na bolsa? Vejam que um fato curioso. Quando o pronome relativo e a lógica da oração adjetiva permitem, eu posso retomar qualquer um dos substantivos antepostos. Percebeu? Veja, se eu digo o preço das ações que se negociou, se eu digo negociou, eu estou negociando o quê? Preço, afinal de contas, na Bolsa de Valores também se negocia preço. Se eu digo que se negociaram, opa, aqui eu estou me referindo a quem? A ações. Vejam que nos dois casos, pelo amor de Deus, o sujeito é o pronome relativo, tá? Então, é o relativo que representa o sujeito do verbo negociar. E que, no caso aqui, como eu tenho dois substantivos antepostos, eu posso retomar qualquer um deles, obviamente, efetuando a concordância de forma clara com quem for o seu referente. Letra G, tu és a flor. Olha que interessante. Este caso aqui é um caso muito interessante. Presta atenção, tá? O pronome relativo, olha para tio Rodrigo aqui, ó. Olha para mim. O pronome relativo, ele retoma o termo que se encontra imediatamente atrás dele. Esta é a regra clássica.
Pronome relativo não pula verbo, não vai atrás de termos que estão lá embaixo. Não. Ele vai buscar o termo que está imediatamente atrás dele, obviamente dentro de uma estruturação de lógica, né? Você tem que ter cuidado, ver se tem algum termo intercalado. Os concursos e as bancas enrolam até umas horas, então você tem que ter muito ligado nisso. Mas a orientação formal da gramática é esta, vai buscar o que está aqui atrás. Existe um caso em que eu posso deslocar o pronome relativo para buscar um termo que está lá atrás, para buscar o sujeito de uma oração anteposta. Prof, em que caso é esse? É quando o antecedente do pronome relativo ele funciona como predicativo do sujeito. Olha que coisa interessante esse caso aqui, ó. Este exemplo aqui. Eu digo tu és a flor. Então vamos lá. Se eu digo que tu és a flor, vamos fazer um pouquinho de sintaxe aqui, ó. Tu és o sujeito, esse és aqui é o meu verbo de ligação. A flor que está aqui, ó, é a qualidade do meu sujeito, portanto, predicativo do sujeito. Opa, professor, e este que aqui pode fazer o que neste caso? Quando o antecedente é o predicativo, ele pode tanto retomar o antecedente, o predicativo, como ele pode retomar o sujeito que está aqui atrás. Este caso é interessantíssimo. Portanto, ó, eu posso dizer que tu és a flor, vamos retomar a flor. A flor despontou. Então, aqui quando eu digo despontou, eu estou me referindo à flor. Mas eu posso dizer que tu és a flor que tu despontaste. E aqui eu estou puxando lá atrás o tu. Então, grave isso. Isso é um caso, é uma exceção. Prof, por que a língua permite esse tipo de construção? Em virtude da identidade que existe, que possuem o predicativo e o sujeito no latim. Como o predicativo e o sujeito representam o caso nominativo do latim, eles possuem uma grande identidade. Dizem alguns autores, né, que é quase indistinto você analisar sujeito e predicativo, porque eles é como se fossem irmãos, digamos assim, na linguagem de alguns analistas gramaticais. Então, em virtude desta identidade, é possível que o que puxe o predicativo ou o sujeito que está lá atrás. Legal, né? Maravilha, aprendeu mais essa? Boa. Vamos ver mais uma regra para a gente terminar a nossa aula de concordância desse vídeo em relação às regras. Vamos olhar agora uma regrinha boba, olha, uma regra simples, tá? Nossa próxima regrinha aqui, para a gente terminar o nosso vídeo, que é a concordância com o pronome relativo quem, tá? Que é a concordância com o pronome relativo quem. Então vamos lá. Quando o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo concordará na terceira... Presta atenção, ó. Concordará na terceira pessoa, né, do singular com este pronome. Então, este quem aqui, ele representa basicamente a terceira pessoa do singular. Ou, preste atenção, com o seu antecedente, observem a relação de condicionalidade que eu coloquei. Isso está no meu livro, isso aqui está na minha gramática. Desde que se trate dos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você entendeu? Então, prof, o que é que eu vou ter? Que regrinha é essa daqui? O que eu tenho aqui, então, é a seguinte, ó. Eu vou ter, imagine que eu vou ter um pronome aqui atrás, eu, né? Eu vou ter o quem e aqui eu vou ter o verbo, ok? Eu vou ter o verbo. Este quem aqui vai funcionar como o quê? Como sujeito para este verbo. E aí o que é que a norma vai dizer? Amigo, fala o seguinte, ou você trabalha na terceira pessoa do singular, concordando com este quem, ou você pega o verbo e vai para este pronome aqui, ó, que está aqui, ó, puxa esse cara daqui, ó, que está aqui na primeira pessoa do singular. E aí você vai fazer qualquer pronome. Professor, e se for o nós? Mesma coisa, né? Ai, nós, quem? Vai aqui, faz o quê? Terceira PS com esse quem, ou vai para onde? Vai lá para o nós, primeira PP, primeira pessoa do plural, e puxa o nós. Então, gente, pelo amor de Deus, ó, isso aqui é uma regra que não tem mais por que você... Eu recebo algumas perguntas, assim, professor, eu tô com uma dúvida enorme. Fui eu quem? Ora, use a lógica. Fui eu quem? Você tem duas opções, né? Fui eu quem. Ou você diz fui eu quem fez o bolo, ou eu fiz o bolo. É só você pensar nisso.
Quem fez o bolo? Eu fiz o bolo. Pronto, acabou. Você tem duas opções de concordância. Preste atenção que eu disse o quê? Desde que o antecedente seja pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Só, papai. Entendeu? Só. Cuidado com isso. Então vamos dar uma olhadinha para cá comigo aqui nos exemplos aqui comigo. Vamos lá. Primeiro exemplo que eu tenho aqui para você. Opa, aqui, ó. Foste tu quem? Ora, ou eu vou dizer, vai logo no cara aqui, ó. Aí você vai perceber um detalhe, que sempre que você for no quem, sempre que com quem você usar a terceira pessoa do singular, você não erra. Sempre, você não vai errar nunca com ele, se você usar a terceira PS. Ou vai lá atrás, ó, pronto. Foste tu quem comprou, compraste aquele livro ali, parece que seremos nós quem? Quem? Vai aqui no quem, ó. Quem responderá, terceira pessoa do singular, né? Ou responderemos, puxa esse cara daqui, tá? Então, para consolidar, eu vou a letra C ainda, tá? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Então, eu vou dizer assim, ó, né? Fui eu quem... Pelo amor de God, né? Você tem duas opções aqui. Ou você vai, fui eu quem... Aí você pensa logo, quem fez? Pronto. Ou você vai dizer o quê? Eu fiz. Pronto. Eu quem fiz o bolo, né? Tudo bem? Sou eu quem resolverá ou resolverei o problema. Pronto, acabou. Resolveu. Tem mais porque ter medo disso. Agora preste atenção. Leia de novo isso aqui comigo. Leia. Leia isso aqui, leia. Ó. Desde que se trate de quem? Dos pronomes. Desde que sejam eles. Prof, e se aqui atrás não tiver um pronome do caso reto, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o quem e obrigatoriamente, vai pegar o verbo e obrigatoriamente vai concordar com este quem na terceira pessoa do singular. Então, foram seus colegas de trabalho quem preparou a festa e acabou. Priu, e ponto final. Ficou claro? Numa boa? Percebeu isso? Tudo bem? Tá entendendo as coisas? Eu estou procurando trazer um conteúdo e um conhecimento, né? Fazendo aulas aqui de mais ou menos entre 30 minutos, 40 minutos, para não cansar você, né? E você vai acompanhando, vai assistindo aos vídeos, tantos quantos você quiser, claramente, mas aos poucos eu quero trazer essa consciência a você, entendendo a gramática. A gramática não tem nada de, porque é difícil para compreender. Não. É só você compreender. É só ter vontade de compreender a gramática. A gramática não é difícil. Né? Fizeram, aquela história do, né, transmitiram o boitatá, né, que a gramática ninguém entende, que só quem entende é quem é elite, não sei o que, isso é conversa. Entende-se. Né? Basta que você compreenda. Basta você sentar a bunda no canto e estudar, tá bom? Nada de raiva, é só ter vontade, força de vontade e vergonha na cara. Meu pai, que já faleceu, dizia isso. Quando a gente quer alguma coisa, quer mudar, basta uma coisa, um pezinho de vergonha. Ele dizia muito assim, ó, você quer resolver sua situação? Compre um pé de vergonha e cuide dele. Porque se você tiver um pezinho de vergonha na cara, né, vontade, disciplina, desejo, você vai longe. Não há mais razão para você dizer que não quer aprender português. Está aqui o nosso canal, estão aqui as nossas aulas, basta que você queira, que você deseja. Agora, se você não quiser, meu amigo, minha amiga, não tem Deus que vá ajudar você. Né? Que as pessoas falam, porque Deus não me ajuda, ajuda. Tá? Basta que você queira. Então, ó, tapa na cara, cria vergonha, vamos estudar e vamos juntos, tá bom? Então curta aqui o nosso vídeo, para os nossos cursos, se você quiser fazê-los, né? Basta acessar o link que eu deixei aqui embaixo. Grande abraço, fiquem todos com Deus.